Tudo bem? Eu me chamo Kélcia, sou professora de Libras e juntamente com o professor Cláudio Oliveira, o sinal dele é esse aqui, nós vamos estar com vocês no curso básico de Libras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os fundamentos da educação de surdos. Então, vamos lá? Quando falamos na história de educação de surdos, nós precisamos também nos lembrar de que os sujeitos surdos eram rejeitados pela sociedade e posteriormente eles eram isolados nos asilos para que pudessem ser protegidos. Segundo a professora Gladys Perlin, o sinal dela é esse aqui, e a professora Karen Strobel, o sinal dela é esse, em 2008, as pessoas não acreditavam que pudesse ter uma educação em função da sua anormalidade. Ou seja, os surdos eles eram vistos como pessoas que não eram normais. Ou seja, aquela conduta marcada pela intolerância obscura na visão negativa sobre os surdos. Viam-nos como anormais ou doentes, segundo as duas autoras. Muitos anos depois, os sujeitos surdos passam a ser vistos como cidadãos, com direitos e deveres de participação na sociedade, mas sob uma visão de assistencial excluída, uma visão assistencialista, porém, que excluía os surdos. Então, naquela época, não haviam escolas para os sujeitos surdos. Com esta preocupação educacional destes, fizeram então surgir numerosos professores que desenvolveram seus trabalhos com os sujeitos surdos diferentes e utilizavam diferentes métodos de ensino. No ano de 1880, foi o clímax da história na educação de surdos, que adicionou a força de um lado de muitos períodos de duelos polêmicos de opostos educacionais. Estamos falando sobre aqueles que defendiam a língua de sinais com a língua de instrução e aquele grupo que defendia que o surdo deveria ser oralizado. Bom, vamos ter nesse momento um tempinho para ter uma ideia mais geral sobre a história da educação dos surdos no mundo. Bom, a Bíblia já existem narrativas que tratam sobre a questão da língua. Por exemplo, a narrativa bíblica citada em Gênesis, referente à Torre de Babel, na qual ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, na Bíblia Sagrada 2007, página 11, traz uma explicação para a diversidade linguística, por exemplo. Na Idade Antiga, sobre a questão escrita, 476 anos depois de Cristo, a Bíblia ela fala ou trata sobre o encontro do surdo com Jesus. Nós vamos ler o trecho que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 a 37. Vamos então ver esse registro. Diz assim: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos
tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então nós temos aqui um trecho desse evangelho. Você percebe aqui que nós temos o termo surdo e também o termo mudo, não é mesmo? Em Roma, os surdos, eles não eram perdoados. Então, pelo fato de nascerem com uma diferença, no caso, comparado com os demais, com as demais crianças, por exemplo, nascia surdo ou cego com uma outra questão. Então, eles eram praticamente castigados, né? Eles eram vistos como pessoas enfeitiçadas, pessoas amaldiçoadas e castigadas por conta disso. Então, a questão era resolvida de que forma? Abandono ou eliminando fisicamente essa pessoa, jogando os surdos em rios, como no rio Tíger. Então, só se salvavam aqueles que do rio conseguiam sobreviver, ou aqueles cujos pais os escondiam. Mas era muito raro isso acontecer. Faziam então os surdos de escravos, obrigando a passar toda a vida dentro do moinho de trigo, empurrando uma manivela. Então nós percebemos aqui que os surdos eles eram desprezados na sociedade e era visto apenas como uma força. Então o corpo era utilizado, para o trabalho, porém é como se eles não vissem inteligência no surdo. Então, surdo, não fala, não pode ser aproveitado, então ele é utilizado apenas para os trabalhos braçais. E na Grécia, será que foi diferente? Vamos ver? Bom, na Grécia eram considerados inválidos e muito incômodos para a sociedade. Eram condenados à morte, lançados abaixo do topo de rochedos de Tageté, nas águas de Baradere. E aqueles que eram sobreviventes, eles viviam miseravelmente como escravos ou abandonados para estarem sozinhos. Então, assim eram vistos na Grécia. E será que no Egito e na Pérsia foi diferente? Vamos ver? Então, os surdos no Egito e na Pérsia, eles eram considerados como criaturas privilegiadas, enviados dos deuses. Então, havia um sentimento humanitário e respeito também. Então, eles protegiam, tributavam aos surdos o quê? A adoração. No entanto, esses surdos tinham uma vida inativa e não eram educados. Então, os surdos eram adorados pelo fato de não emitirem sons orais, não falavam oralmente, e as pessoas achavam que isso era porque eles guardavam o segredo dos deuses. Então, eles eram adorados por conta disso. Porém, não tinham direito à educação, não eram educados e não eram considerados cidadãos. Anos antes de Cristo, o filósofo Hipócrates associou a clareza da palavra com a mobilidade da língua, mas nada falou sobre a audição. Então, turma, o que nós vimos aqui foi a primeira parte sobre como os surdos eram vistos, no mundo, em alguns locais do mundo, sobre a história, um pouco da história da educação dos surdos no mundo. Nós vamos encerrar aqui a parte 1 e em seguida nós vamos continuar com a parte 2. Bons estudos e até mais!